Olá, galera! Mais um Pod, Mais Mulher, podcast da mulher empreendedora. E nessa mesa de milhões eu só trago mulheres incríveis que têm uma grande história. Porque todas as mulheres têm grandes histórias, né? Mas essas histórias é pra te moldar, pra te transformar. Porque muitas vezes a gente erra por não saber o caminho. E essas pessoas que vêm aqui eu falar de propósito e com um propósito de te tirar da zona do conforto. E eu tava aqui até antes falando. É hora de meter o chicote. Então, assim, se ela falar alguma coisa aqui nossa entrevistada e te incomodou, doeu, essa é a sua zona de conforto. Então, é aí que você tem que mudar. Estamos aqui com a Tâmara Salles. Ela é treinadora comportamental. Treina equipes, pessoas, relacionamentos. Vocês vão entender tudo aqui. E ela vai se apresentar melhor também pra gente. Seja bem-vinda, Tâmara! Bom dia, Bom pessoal! dia. Primeiramente, assim, gratidão, né? Gratidão em poder contribuir, gratidão em poder vir aqui contar minha história e manter o meu trabalho energizante aí no ar. Sim, conheci a Tâmara foi no Fórum do Empreendedor que você estava fazendo aquela palestra, né? Também. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi sua história. Eu falei, meu Deus, que história linda. Porque onde a nossa maior dor é onde eu falo que é o trampolim da gente decide mudar e não mudar, né? Mas hoje, quem é Tâmara? Quem é essa mulher enérgica, né? Que já vem colorida com um sorriso irradiante. Eu sou Tâmara Salles, sou essa assim, sou energia pura, né? Sou essa influente, sou transformadora, sou realizadora. Essa sou eu, a Tâmara Salles. Agora, o que eu faço, hoje eu sou treinadora comportamental, além de mãe, esposa, empresária, empreendedora. E aí tem um monte de outras coisas. Mas eu sou especialista em relacionamentos, né? Então, eu cuido hoje da inteligência emocional das pessoas. Eu ajudo as pessoas a transformar as vidas, a impactar as vidas, a descobrir onde está essa chavinha que deve ser virada para sair dessa zona de conforto e conseguir performar pela vida, né? Na vida, nos negócios, na família, em todas as áreas da vida. E você falando isso aí, antes de eu vir pro podcast, e aí que você falou mãe, mulher, esposa, e aí eu tive que deixar minha filha na creche, fazer o café da manhã do filho, e tinha uma tarefa da minha filha para fazer na agenda. E eu fiquei encantada, porque eu amo isso. Sobre autoconhecimento, sobre o projeto da escola da minha filha, que ela tem 3 anos, o poder da identidade. E eu falei, aí depois, eu tenho até vontade de chorar, porque aí eu fui colocando, ele tava lá não do nível profundo, né? Mas ali, qual é o peso da criança? Qual o sentimento da mãe teve quando engravidou? E no final, escreve uma observação. Aí eu falei da importância deles estarem fazendo esse trabalho, porque tem muitas pessoas que morrem sem saber quem são. Isso. E aí eu falei, gente, eu já fui e chorando. E sem saber a importância disso. E olha só, o que mais importante que tinha nessa tarefa, qual o sentimento que foi gerado quando a mãe estava grávida. Né? Qual o sentimento? Quantas pessoas hoje se sentem travadas, sabotando, se procrastinando e com projetos engavetados, porque pessoas que planejam e que fazem projetos tem muitas, mas que colocam em prática, né? É aí que a gente vê. E aí quantas pessoas estão nesse nível? Por quê? Porque foram rejeitadas nesse momento. Nesse momento houve rejeição. Nesse momento, os sentimentos que a mãe sentia influenciam até hoje na vida das pessoas. É isso que eu quero te falar, que é inteligência emocional. É isso que a inteligência emocional te traz, né? São essas descobertas. Porque não adianta você ser um empresário, uma baita empresária, não adianta você ser uma mãe, hipermãe, né? Fazer de conta que é uma hipermãe. Mas dentro de você tá lá as emoções todas, sabe? Tudo confuso. E aí com projetos parados, insatisfeita, com coisa parada no meio do caminho, e sem conseguir ir pra frente. Porque saber, você sabe tudo que você tem que fazer. O mundo sabe tudo, né? Mas tudo que você tem que fazer, você sabe. Você tá dentro de casa, você sabe tudo que você tem que fazer, né? Então, eu falo isso muito pros meus meninos, quando eles começam, mãe, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Eu falei, quantas vezes vocês vão falar mais o que tem que fazer? Entendeu? O que tem que fazer a gente sabe. Isso aí são manuais. Inclusive, são os livros mais fáceis de se escrever hoje. Então, assim, são manuais.
né? As regras são fáceis. Eu quero ver colocar em prática. Executar. O que faz executar, o que faz colocar em prática são as emoções. É justamente o lado do cérebro que cuida das emoções. Sim. Então, se nas emoções eu não estou com as minhas emoçõezinhas resolvidas, eu não vou mesmo. Porque eu sei hoje que eu tenho que ser amorosa com meu filho. Mas se as minhas emoções lá atrás, esses sentimentos que foram na geração, podem ter sido na geração, pode ter sido na geração, pode ter sido com Na mais infância, tempo, né? até os 12 anos, né? É nesse tempo que são geradas essas crenças. E aí, se esses sentimentos não foram bem resolvidos, eu não vou ser amorosa com meu filho nunca. Eu não vou conseguir ser amorosa com Só ele. dá o que tem. Eu só dou o que eu tenho, né? Então, assim, Tâmara, mas eu não consigo. Então, vamos treinar, porque treinando a gente vai se tornar, né? Então, a gente treina até se tornar. É possível, é possível. Eu falo isso porque se alguém já pôde, a gente também pode, né? Então, assim, muitas coisas a gente trabalha porque são verdadeiras chicotadas mesmo na cara, porque você passa por muitas coisas assim, né? Então, eu sou filha de pais separados e eu sou filha de dominante. Minha mãe é uma dominante, aquela que assumiu a casa e que dizia que era o pai e a mãe da casa, né? E aí, hoje em dia, eu falo para ela, muito obrigada por ser só minha mãe, né? Porque hoje eu entendo que cada um tem o seu lugar, né? E o quanto essa falta do pai me causou, né? Embora o sentimento da falta do pai me proporcionou e me impulsionou a conseguir tudo que eu consegui, mas da forma errada, entende? Porque foi esse sentimento de raiva, de falta, sabe? De não pertencimento, de rejeição, que me impulsionava cada vez mais a conseguir o que eu quero. E hoje eu sou uma Tâmara leve. Eu consigo, mas através da leveza, sabe? Através da minha missão, Do amor. do amor, sabe? Tudo mais maravilhoso. De tudo que tem de mais leve, sabe? Então, assim, não tem aquela raiva que me impulsiona mais. Quando eu sinto raiva hoje, eu controlo as minhas emoções. Né? Então, quando eu sinto raiva, eu não tenho mais aquele impulso para conseguir nada. Eu não preciso mais disso, sabe? Então, é isso. Tâmara é isso. Hoje eu vivo, minha missão é essa e fazer acontecer na minha vida para transbordar e levar para as pessoas o que eu sei. Sim, maravilhoso. E eu falo assim, lembra quem você é do tempo daquela fita que a gente rebobinava com a caneta Bic? Certeza! Então vamos pegar a vida da Tâmara e rebobinar para trás. E conta um pouquinho, de onde é que você veio, né, da sua infância, onde você nasceu, e quais foram as viradas de chave na sua vida, o que já aconteceu na sua vida que você, deixa eu pegar aqui o rumo, que essas aqui são boas, né? Eu sou paraibana, né? Sou paraibana, nascida em Campina Grande, na Paraíba. Amo a minha cidade, meu lugar, né? E assim, tenho imensa gratidão por tudo que eu aprendi lá, mas eu vim para cá, para Brasília, com 11 anos, porque minha mãe precisava trabalhar, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, e ela precisava trabalhar na área dela, que ela era contadora, e precisava ganhar melhor para poder sustentar os 2 filhos, né? E aí, nesse desenrolar, eu tenho um irmão, né? Nós somos um casal só, e aí eu tenho um irmão de pai e mãe mesmo. Meu pai teve mais 2 filhos e tem outros por aí no mundo que a gente nem conhece. Então, assim, nós vivemos com minha mãe, somente minha mãe, sendo essa dominante zona, bancando a casa e fazendo tudo. E assim eu aprendi a ser. Eu fui criada para isso, para executar, para fazer. Né? Então, eu fui criada aprendendo não a ser quem eu era. Não importava o que eu era. Importava o que eu fazia e o que eu tinha. Eu fui criada para isso. Eu falo disso em troca de comando. Porque dominante é resultado. É resultado. Então, se minha filha é boa, se ela tiver resultado. Se ela não tiver, ela não é boa. Isso, é resultado. Então, eu fui assim, a vida inteira. E aí, eu me casei com 19 anos e tive os meus filhos e tudo. E assim eu fiz. Né? Então, quando eu estava no mestrado, no auge da minha carreira, meu marido falou, amor, precisamos montar uma empresa urgente. E eu falei, agora, né? Eu sirvo para isso, eu servia para isso, para executar. Então, eu fui lá e a gente montou a empresa e eu assumi e deixei minha carreira de lado, né? Mas nunca
Era o quê? Culpei. Formado? Eu estava no mestrado de educação, né? Minha carreira, eu sou especialista em docência do ensino superior. E aí, eu nunca culpei o meu marido, nem minha família, nem nada disso, que é o que se acontece no cenário de hoje, né? Então, assim, não tem problema nenhum você parar um pouco sua vida, estagnar um pouco e cuidar de outros afazeres. Não tem problema. O problema é o sentimento que é gerado nesse processo. Né? Então, eu fui lá, fiz acontecer como sócia e fiz acontecer. É tanto que nós vivemos dessas empresas, as empresas se multiplicaram e tudo bem, estava tudo certo. Então, eu estava no melhor momento da minha vida, na casa dos meus sonhos, com 4 filhos maravilhosos, um se foi ainda no ventre, mas estava tudo já resolvido. Eu já vinha buscando pela inteligência emocional há uns 3 anos, já estudando sobre isso, sempre fui muito curiosa. Alguma coisa estava me inquietando, com certeza. E aí eu estava muito bem financeiramente, eu mandava em tudo, eu resolvia tudo, eu fazia tudo e fazia tudo para todo mundo. Bem na zona de conforto que eu quero fazer, né? Minha zona de conforto era essa. Era fazer acontecer tudo e mandar em tudo e estava tudo resolvido, né? Então eu tinha tudo o que eu queria e eu fazia tudo por todos e por mim e estava resolvido. Então, até que veio a Covid em 2020. E aí eu estava no melhor momento da minha vida, no meu peso ideal, né? Musculosa, assim, topíssima. Uma qualidade de vida, assim, muito boa. E aí a Covid me pegou. Então, ela saiu rastreando o meu corpo e procurando onde afetar. E aí ela afetou justamente os meus músculos, inclusive o da visão. E aí ela saiu comendo, corroendo, né? E em 15 dias eu fui entubada. E aí, durante esse tempo de intubação, a Tâmara ela caiu na real que precisava mesmo da intubação. Né? Tudo tem um propósito, né? E assim, a gente vê o propósito de Deus. Quem tem essa visão, eu vejo que é nos piores momentos de tudo. E é tudo... Quantas pessoas passaram pela mesma intubação, mas viram de jeito diferente. Isso. E por isso muitas não conseguiram sair, né? Isso, hoje eu falo, glória a Deus que foi uma intubação. Foram 2, inclusive. Glória a Deus que foi a Covid. Porque se tivesse sido um infarto fulminante, hoje eu não estaria aqui. Glória a Deus que eu tive essa chance. Né? Então, durante aqueles dias, eles achavam que eu estava completamente apagada, mas eu sou muito difícil de ser sedada. E eu escutava tudo, eu sentia tudo. Né? E ali eu fui fazendo aquela análise, sabe? Meu encontro não foi com o céu, com o inferno, com nada disso. Foi com a Tâmara. Sabe aquela Tâmara de... E às vezes é o mais difícil ainda de ver quem é você. Isso! É que eu tinha dificuldade de parar e me enxergar, sabe? Então a Tâmara parou e falou, quem eu sou mesmo? Caramba, o que está acontecendo? Se eu for embora agora, qual é o meu legado? O que eu sou? O que eu fiz? Quem eu sou? Eu sou esposa de fulano. Eu sou mãe dos meninos. Eu sou filha de cicrano. Né? Eu sou a dona das empresas. Mas quem eu sou? O que eu fiz? Qual é a minha missão? Quais são os meus propósitos? Né? Eu sabia que, acima de tudo, eu tinha que manter uma família, eu tinha que ter cuidado dessa família, foi dom de Deus e tudo. Mas, e aí eu? E eu? E rapidinho aqui, falando que eu falo assim, Tâmara, olha pra câmera, quando for pra dar o chicote, você olha na câmera. Eu tô olhando aqui pra dar o chicote em você. O que acontece? Eu vejo muita mulher falando aqui, do jeito que a Tâmara tá falando, né? Quem sou eu? Porque é só mãe, é esposa de tal pessoa, mas você consegue tirar um tempo pra você? Tem gente que fala assim, às vezes, até quando eu posto nos stories, você tá tomando café com a amiga, como se fosse... não pudesse fazer isso. Né? Eu viajei a trabalho, como e seus filhos? Estão com quem? E é criticado por isso. Estão com o pai, que o pai super cuida bem, tem como rede de apoio e a gente não fica largando nem delargando, né? Então, assim, como a Tâmara falou, se você é uma dona de casa e tá plena sendo dona de casa, perfeito. Só que esteja plena, equilibrando esses pilares, que eu sei que tem dia que eu brinco que tem semana que a meta de vida é meus filhos não morrer de fome. Mas na outra a gente vai viajar e vai ter um momento de qualidade e tá tudo bem. Mas esse equilíbrio, né, não é 100%. Só que olha pra dentro de você, infelizmente, até colocar aqui, eu tava conversando com uma pessoa essa semana e é uma pessoa jovem, né?
E ela foi caindo a ficha de que ela perdeu várias oportunidades, aconteceram várias coisas na vida dela e que todo mundo em volta teve muito sucesso e ela não. E antes ela meio que culpava o mundo, o universo, e hoje em dia caiu que a autorresponsabilidade entrou. E quando a autorresponsabilidade entra, eu falo assim, dói, né? O que você tá fazendo com a sua vida? Então eu pergunto, o que você tá fazendo com a sua vida? Porque vai se culpar por muitas coisas que tá acontecendo de errado ou não? Ou então pega a autorresponsabilidade, é culpa mesmo, e eu vou trocar minha realidade. Então, essa história da Tâmara aqui, que ela não tava nada, né, digamos, do universo ruim, mas tinha algo que ainda poderia melhorar, trazer essa plenitude de vida. Então, segura aí e acompanha essa história. Então, assim, o mais importante no momento desse é descobrir quem é você, né? Quem é você? Qual é a minha missão? Né? Qual é o meu propósito de vida? Para que mesmo que eu estou aqui? Né? Porque se eu não tiver um sentido para estar aqui, então eu vim só para fazer as outras pessoas felizes, a Só desenvolver as outras pessoas, né? Sim. Então aí, e outra, não é culpa de ninguém, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tenho que exercer a minha autorresponsabilidade, porque tudo que aconteceu até aqui foi responsabilidade minha. E o que acontecerá daqui em diante, os meus resultados virão, também serão são minhas responsabilidades também. Então são totalmente minhas responsabilidades, não é de mais ninguém. Eu vejo gente Porque dando tudo muito depende de certo, eu que o louro é meu, mas o errado é culpa dos outros. Ou você decide, ou é tudo culpa dos outros, ou é tudo culpa sua, né? Porque quando você é fazedora, você fica fazendo, no final de tudo, você tá fazendo esperando um reconhecimento. E aí você gera uma expectativa em cima disso, que não virá nunca. Porque se ele der o máximo dele, ainda é o seu mínimo. Então não virá nunca, né? Então ali naquela UTI eu tive assim uma virada, sabe? Realmente foi uma virada de chave. E aí quando eu saí, que eu cheguei em casa, o que mais me surpreendeu é que a casa estava perfeita, limpa e cheirosa como nunca esteve. Porque às vezes o medo de morrer é de que como é que o povo vai se virar? Se virando totalmente Porque as minhas tranquilo. preocupações lá eram essas. Como estaria a casa, como estaria a piscina, como estariam os meninos, como estariam se virando com comida, com tudo, entendeu? E quando eu cheguei, a casa estava melhor do que eu tinha saído, mais cheirosa do que nunca, tudo em ordem e organizado. Eu saí, minha filha não cozinhava, quando eu voltei ela já estava cozinhando, organizando, administrando a casa inteira, cuidando de uma funcionária e de mais 2 irmãos. Os irmãos estavam mais unidos do que nunca. O meu marido foi mais pai do que ele nunca foi a vida inteira em questão de presença, de tempo de qualidade. Porque o quê? Porque eu não deixava ele exercer a função dele. Às vezes a gente domina tanto. Minha mãe também é bem dominadora, né? Então sempre é aí que você tá falando. E esses dias eu tava conversando com a minha mãe, aí ela tava, porque seu pai nunca trocou uma fralda. Eu falei, mãe, você já deixou meu pai trocar uma fralda? Já deixou? Já falou que precisa? Porque pelo que eu conheço da minha mãe, que eu... mãe, eu amo você. Mas por quê? Eu tenho uma filha hoje de 3 anos e um de 12, né? E minha mãe, nossa, o Josenilson troca a fralda, não sei o quê. Eu falei, mãe, por que eu deixo ele trocar a fralda? Porque será que meu pai, não é deixar, mas também incentivar, né? Então, assim, no dia, primeira vez que meu marido foi trocar a fralda, e ele falou, mãe, amor, vai ficar tudo errado. Eu falei, não, mas vai ficar tudo perfeito, porque vai ser o seu melhor perfeito. Melhor. O melhor que você fez. Aí eu fui incentivando hoje, ele faz. Então, é muito isso daí. E pessoas muito dominadoras, e quem tá perto, às vezes, não é muito executora, as pessoas se sentem abafadas, né? E a gente, além de você também muitas vezes sente sobrecarregada, porque o seu perfeito, o seu executor, as outras não conseguem fazer. Você se sobrecarrega, nada tá muito perfeito, nunca tá perfeito para você, porque você é autossuficiente. Então, assim, isso tudo leva você à morte. Porque é um peso que você carrega que não é seu. Você tá fora do lugar, carregando um peso que não é seu, fazendo coisas que não são da sua responsabilidade e levando todo mundo ao fracasso. Porque isso não é sucesso. O que é sucesso para você? É ganhar dinheiro? É ter muitos filhos e ter um marido, supostamente um casamento bem resolvido? Até que ponto? Porque se o marido aceitar você mandar, tá tudo certo. Mas e se ele não aceitar? Entendeu? E até que ponto isso tá equilibrado?
né? Então, assim, naquela virada de chave ali, eu falei, gente, tá tudo errado. E aí, o que que eu vou fazer agora? E aí Eu sirvo pra quê mesmo, né? Pra que eu sirvo mesmo? Quando eu cheguei naquela casa, eu falei, pra que eu sirvo mesmo? E aí, eles começaram a me dar banho, me levar pra fazer fisioterapia, fazer comida pra mim, me dar vitamininha na boca. E eu falei, gente, eu falo preciso assim, disso Deus te deu uma mesmo. rasteira bem... Foi bem dada, né? Foi bem E dada. Deus sabe de tudo, Então, né? ele falou, eu te trouxe aqui, foi pra quê? Né? Eu te falei pra que era e você não escutou. Né? Então, agora você vai ter que aprender da minha forma. Quem manda agora sou eu, porque agora você não pode fazer o que você fazia. Né? Então, eles começaram a fazer tudo por mim, porque eu voltei sem falar, sem andar, sem comer, sem nada. Eu tive que aprender a fazer tudo de novo. Né? E dali eu falei, caramba, então Deus está me mostrando que eu tenho que fazer alguma coisa então por outras pessoas. Porque quantas mulheres são igual a mim? Né? Quantas mulheres estão na mesma situação? Quantas mulheres estão infelizes dentro de casa, cozinhando para o marido, e quando o marido chega para a família inteira, elas estão lá reclamando, sabe? Chamando a atenção o tempo inteiro. Por quê? Ela não está reclamando e chamando a atenção, não é por aquilo ali, não. É porque ela está infeliz, está insatisfeita com a situação que ocorreu bem antes, mas que ela não consegue falar, embora seja dominante. Porque a dominante zona, todo mundo acha que ela vem, fala e fala o que quer e tudo. Mas no fundo ela sofre, porque dentro dela mesma ela não sabe nem quem ela é. Não consegue gerir isso, entendeu? esse furacão dentro. Então, né? assim, é um gerenciamento de emoções. Então, doeu, e dói até hoje certas coisas que eu ainda enfrento, né? Até me adaptar mais. O processo é doloroso, mas vale a pena, sabe? Porque as coisas começam a ficar mais leve. Então, eu falei, caramba, isso tem que passar pra frente. E essa parte de você chegar em casa e entender isso tudo, tipo assim, foi algo de te entendi, Senhor, ou você não estava aceitando? Não, era o que diário, sabe? Era uma luta contra mim mesma, porque eles ainda exigiam certas, né? Até hoje eles ainda falam, às vezes eu saio e falo, mãe, o que a senhora tá trazendo pra gente comer? Eu falei, mas vem cá, quem tá em casa? A despensa tá cheia, a cozinha tem panela. Porque eu que tenho que levar, porque quem levava era eu. Eu falo desmamar, demora, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho que me posicionar. Vez por outra, eu ainda tenho que me posicionar, né? Então, assim, é um processo, né? E eles também sofrem com isso, porque às vezes eles acham que eu tô deixando, né? Deixando, porque eu super protegia. Eu vejo meu filho, meu filho de 12 anos, eu falo, o momento de servir como é que é? A linguagem do amor dele é o servir, entregar comidinha. E quando eu não faço isso, eu vejo que ele fica frustradérrimo. Igual hoje. Eu falei, filho, eu vou gravar podcast, comida tá aqui, você esquenta. Ele queria que eu estivesse lá esquentando e tal. E aí eu falo assim, filha, ó, você quer evoluir. Mas isso faz crescer, né? Então, assim, minha filha agora fez o TCC no semestre passado, e aí ela falava, mãe tem que fazer isso, mãe tem que fazer aquilo, mãe tem que fazer aquilo. Ela é uma conforme. E ela falava, mãe, eu falei, tá, Tamires, isso aí te leva aonde? Então, vamos lá. Quais são os processos que você tem que seguir? Quais são os passos? Ela é do processo. Qual é o seu objetivo? Então, vamos. O que você tem que fazer primeiro? Entende? Então, assim, e aí eu deixei ela se desenvolver, eu dei o apoio, eu falei, minha filha, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui para o que você precisar. Então, vez por outra, eu ia lá fazer um cafezinho, ela adoeceu, eu dei todo o suporte, eu estava ali, falei para ela sair de um dos estágios para ter mais espaço, ter mais tempo para se dedicar, estava ali, mas eu não fiz, mas se fosse 2 anos atrás, eu teria feito... Vem cá, olha aqui. Está Senta aqui, eu vou ficar todo te o material está aqui, vamos lá que eu escrevo para você, eu vou revisar o seu TCC todo, entendeu? Então, assim, eu teria feito. Porque essa é a ajuda que você poderia dar, mas não é a melhor, ela né? me ajuda a fazer, entende? E ela teria o TCC na mão, mas ela aprenderia, ela cresceria. Não. As dores né? que fazem a gente crescer. Ela fez o TCC e recebeu menção honrosa na Católica. Então, assim, nada me paga, aquilo ali não tem valor, sabe? Não tem preço que pague aquela apresentação da minha filha. Então, quando ela apresentou, que eu já estava ali com meu livro publicado e tudo, e assim, ela apresentou, eu falei, essa é minha filha. Foi para isso que eu nasci, entende? Esse é o meu legado, sabe? Quando eu for embora, vai dizer, aquela ali é filha da Tâmara.
porque aquela ali é escritinho a Tâmara, é a mãe dela, entende? Então, eu tenho um outro adolescente. E aí, ele era muito, assim, introspectivo. Inclusive, quando eu tive na UTI, ele perdeu os cabelos da sobrancelha de tanto medo que ele passou de me perder. Então, quando eu cheguei agora, fiz o tratamento, cuidei dele, tudo, dei todo o suporte, deixei ele crescer, porque esse menino, eu não deixava ele fazer nada. Sabe aquele bebezão? Era o bebezão, eu carregava o tempo inteiro. E para mim era um suplício, porque me dava muito trabalho, né? Então ali eu fui desgarrando. Então, meu filho tá com dificuldade, precisa estudar, tá com uma crise de ansiedade porque tem muitas provas, muito. Tá, então vamos lá, senta. O que tá acontecendo? Vamos tomar um chá, vamos tomar uma água, calma. Me diz o que está acontecendo. Vamos ver isso, deixa eu te contar uma coisa. Você tá com medo de quê? O problema é a nota? Deixa eu te falar, você tirando 0 ou 10, eu te amo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você é meu filho. Entende? E esse conforto, e que às vezes a criança, o medo de rejeição, medo de não suprir a expectativa da mãe, né? Mas você investe muito em mim, você e meu pai investem muito em mim. Eu não quero te desagradar, te deixar triste, desapontar, sei lá o que. Eu falei, meu filho, não interessa. Quem tem que cuidar do pagamento dos seus estudos sou eu e seu pai. Mãe e pai existe para isso. Entende? As mães e os pais hoje em dia têm confundido os lugares. Você, mãe, você está mesmo no seu lugar? Entende? Então, assim, tem confundido os lugares. Então, quem se preocupa com o pagamento dos seus estudos sou eu. Você só tem que treinar, estudar. Agora, hoje, na véspera da prova, não vai adiantar. Do jeito que você tá, sem emoção. todos os dias anteriores, já deu. Agora, você tem que se acalmar e dormir bem. Porque amanhã cedo você estará fazendo a prova. Entendeu? E agora, seja o que Deus quiser. Ah, mas Deus vai me dar lá, eu vou lá, vai me dar as respostas. Eu falei, as respostas não, mas Ele vai iluminar a sua cabecinha para você lembrar de tudo que você estudou durante os outros dias. Agora, se você não estudou o suficiente, não vai ter. Porque Deus é justo e a autorresponsabilidade existe. Onde está a sua responsabilidade, né? Então, foi lá, deu tudo certo, passou. Ah, mãe, mas eu não tirei a nota máxima. Eu falei, e você precisa da nota máxima? Qual é a sua necessidade de manter a nota máxima? Igual assim, depois que eu aprendi sobre autoconhecimento e tudo, assim, desbloqueou a minha vida. Muito. E muitas vezes a nota máxima, digamos que, né, tô dando exemplo, a gente dá de nós mesmos. A nota máxima da minha mãe é porque ela é dominante e organizadora 100%. Mulher, eu sou influente. É extremamente auto-influente. Então, eu sou muito organizada? Não! E aí, a minha nota máxima para uma pessoa, digamos, para minha mãe, eu nunca vou conseguir alcançar. Nunca. Nem se eu morrer de tentar, não vou, porque isso não é o meu melhor. Mas aí, o meu melhor, eu consigo sempre alcançar a minha nota máxima. Então, a gente precisa conseguir entender o perfil das pessoas, né? Isso é e muito assim, legal. entender que se você sabe quem você é, entende? Se você sabe quem você é, o que você tem que fazer, para que você veio, você não vai se importar com a opinião dos outros. Isso é libertador. Embora seja mãe, pai, o que for. Sabe? Então, não interessa. Eu sofri cobranças a minha vida inteira, eu fui muito cobrada, então hoje eu tenho dificuldade em cobrar justamente por isso, e é contra isso que eu luto, né? Eu cuido das minhas emoções para isso. Por quê? Porque quando você sabe quem você é, você não vai se importar com o que as outras pessoas dizem de você. Eu vim aprender isso na terapia 20 anos atrás. Não, e tem gente que morre sem saber isso. E o que eu mais vejo, né? Vejo que a gente tá falando para empreendedoras e tal. Eu falo, empreendedor também pode assistir, tá? A gente sempre fala, empreendedor pode assistir. E as mesmas dicas. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo de, como a gente fala muito em vendas e tudo, se expor no Instagram. E falta muito autoconhecimento. Porque o medo tá ali dentro de você. O julgamento, né? Porque e se alguém te julgar? E se alguém falar que a sua voz é chata? É a que você tem, vai fazer o quê? Pois é. Não tem como mudar. Então, assim, muitas pessoas falam, ai, Tâmara, você é louca, e aí? Se eu for me abater porque me chamam de louca,
todo cientista foi um louco um dia. E o que é ser louco? É ser feliz, cheio de ideia? Então eu sou a louca. E o que é, né? Maravilhoso. Cheio de saída pra vida, ir atrás das coisas e conseguir, entende? Ter esse equilíbrio entre os pilares, saber que dá conta de ser feliz, sabe? Quando você fala para as pessoas, você consegue equilibrar os seus pilares. São 11 pilares na sua vida e você consegue vivê-los bem, todos equilibrados. E a pessoa fala, não, nunca. Eu, para ser uma boa mãe, eu tenho que abrir mão do meu profissional. Eu, para ser uma boa empresária e ganhar dinheiro, uma empreendedora de alto padrão, eu tenho que abrir mão do meu casamento. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você trata um pilar emocionalmente, o outro também vai estar tratado emocionalmente, porque um vai interferir no outro, consequentemente. Entendeu? Justamente, muitas coisas do seu empreendedorismo estão lá no seu relacionamento que tem que ser resolvido. Sim. Né? Então, assim, tudo tem um equilíbrio. Quantas coisas a gente passa com os nossos filhos que a gente tem que resolver com os pais? Quantas coisas a gente passa com os filhos que tem que resolver com o esposo? Entende? Quantas coisas eu passo dentro do meu relacionamento que eu tenho que viver dentro da minha empresa? Então, outro dia, o meu marido chegou com uma situação lá da empresa e eu falei, o que é isso? O que é isso, meu amor? Aí ele mesmo falou, tinha que ser você para me falar que é falta de comunicação. Aí eu falei, você percebe que essa falta de comunicação é a mesma que ocorreu dias atrás? Nessa situação, sem querer apontar, mas você percebe, nessa situação ocorreu isso, isso e isso, ele, tinha que ser você, né, amor? Desculpa. Eu falei, eu só queria só esse desculpa, fazia parte. Então, assim, não tem como, gente, né? E você falando dessa questão do equilíbrio dos pilares, tem gente que fala, porque isso daí não é inalcançável e tudo. E tem uma frase que eu amo, que cada dia faz mais sentido pra mim. O que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. E quando eu fiz um treinamento, tem muita dinâmica. E eu, puta de raiva, falei, pô, eu venho pra cá, pra São Paulo, gasto pra caramba, é dinâmica toda hora. Chegou um momento que assim, aquela que eu quero conteúdo, né? Ai, caraca, foi um tapão na minha cara de que o que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras. E todas as dinâmicas desse curso foram incríveis, perfeitas. E aí, beleza. Aí eu entendi de que quando a pessoa fazia isso na dinâmica, eu já começava a ligar. Ela que na vida ela deve ser que ela faça isso. E o negócio eu falo que na minha cabeça é um quebra-cabeça que eu vou montando direitinho e faz muito sentido, né? E aí, dessa questão do equilíbrio dos pilares, a gente tava no evento. E foi muito, não vou contar a dinâmica, né? Porque perde a graça se alguém quiser fazer, já tô contando como é que é. Eu nunca tinha participado da dinâmica, era sobre equilíbrio de pilares. E tinha umas pessoas totalmente desesperadas para poder conseguir fazer a dinâmica, raciocínio rápido, criatividade, eu sou muito criativa, eu resolvi um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu lá de boa. E o povo, aí você vê, tem uma pessoa que sabe resolver, que sabe fazer, eles não olham em volta e se matando. Não. E eu vim aqui, eu falei, gente, alguém me olha pra, tipo, copia esse negócio do modelar, né? E eu tô bem aqui, aí no final, a gente viu que... Por que as pessoas não olham em volta? Por exemplo, você é treinadora, você sabe lidar com as emoções, tem gente perto de você... eu falo, como é que é lidar com a situação de que tem pessoas em volta de você morrendo afogada e você tem um salva-vidas? Você tem um bote, mas elas não levantam a mão para pedir esse bote. As pessoas esquecem hoje em dia que nós estamos lidando com pessoas, né? E assim, eu vejo isso assim diariamente. É no estacionamento, né? É na escola dos meninos, é no supermercado, é por onde passa. E assim, a missão da Tâmara é impactar. Então, é lógico que eu respeito o querer, sabe? É essa individualidade. Tem que ter o respeito, porque se eu não tiver esse respeito, eu não tenho o meu profissional respeitado também, né? Mas eu sou pessoa. E eu sou Tâmara. Tâmara missão, sabe? Tâmara que superabunda. Então, quando eu entro no supermercado, eu já chego, bom dia, meninas, tudo bem? E aí elas falam, bom dia! Então, aquele suspiro já me diz, eu já alegrei a vida dessa menina hoje, entende? Quando eu passo no caixa, e aí elas estão passando lá e passou a conta, e eu falei, você cobrou isso?
Porque eu não percebi que ela tinha cobrado, né? E eu falo, você tem certeza que você cobrou isso? Aí ela já vem assustada. Porque ela já tá achando que eu já vou cobrar alguma coisa. Entende? Eu falei, você tem certeza que você cobrou isso? Aí ela, não, sim, senhora, sim. Sim, eu falei, tá, então obrigada. Um bom dia, uma ótima semana. Entende? E dali eu começo... Já vem armada, né? Já vem armada. E dali a gente começa a profetizar. Então, outro dia, eu encontrei um menino que eu sou acostumado a comprar laranja dele, esses que ficam na beirinha da pista da BR. E eu fiz questão de parar lá, me chamou a atenção, não sei, e eu parei. Queria uns morangos e umas laranjas, e aí eu comprei. Quando eu comprei, eu falei, você tá aqui desde quantos anos? Aí ele falou assim, eu fui criado aqui, senhora. Aí eu falei, eu lembro de você, pequenininho, quando os meninos vinham, meu marido sempre compra, assim, essas frutas muito, né, muita quantidade. E aí eu falei, eu lembro de você. E ele falou assim, o meu pai, infelizmente, acabou com a minha infância vendendo aqui, me fazendo vender aqui. Aí eu falei, e você já viu a oportunidade que seu pai fez, que seu pai te deu em te fazer um homem empreendedor que você é hoje? Porque hoje você é o dono daqui. Ele falou assim, não, eu ainda não sou, mas eu fico aqui praticamente sozinho. Então ele já abriu o sorriso. Ele já levantou os ombros. Pensa só na visão desse menino como mudou. Ele falou, é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei, pois então pense, porque é isso que fez o seu pai. Pensa só, quantas crianças estão jogadas por aí, nem pai tem. E você teve a oportunidade de ter um pai que te ensinou tudo o que de melhor ele teve na vida. Entende? Então, aquele menino já saiu dali. Quando eu passo, ele já dá um sorrisinho assim. Então, é isso, sabe? Não importa o que eu falo nas mentorias com as mentoradas. Não importa se eu estou no evento e se você percebeu que foi uma ferramenta que eu te dei que mudou sua vida. Eu não estou no mundo para isso, sabe? Eu não estou no mundo para multiplicar o dinheiro, sabe? Não é para isso que eu estou, sabe? Eu estou no mundo para fazer a diferença. A Tâmara, ela nasceu foi para isso. Ela faz a diferença desde que ela nasceu. O problema é só que ela estava meio, sabe? Guardadinha, séria, calada, com o cabelo escovado, porque ela não gostava do cabelo enrolado que ela tinha, porque ela tinha que aparecer mais elegante, mais chique, e aí ela achava nas crencinhas dela que mais elegante e mais chique era com cabelo liso, escovado padrões, 2 vezes por semana dentro dos padrões das pessoas, que as pessoas inculcavam na cabeça dela, sabe? Porque quando ela foi criada pelas empregadas, as empregadas enchiam o saco e xingavam quando ia e machucava quando ia pentear o cabelo dela. Então, é a Tâmara que existe hoje, ela tá ali para aparecer, para fazer você só entender, virar essa chave, qualquer que seja a chave. Sabe? Qualquer chave, porque tem muitas para ser viradas. Mas se eu virar só uma, já valeu. Sabe? Se eu passar por um evento e virar uma chave na sua vida, tá ótimo. Não interessa se você vem fazer mentoria comigo ou não, se você consegue passar o valor que eu cobro hoje numa mentoria, entende? Se você consegue ir para o meu paraíso particular com o seu marido, se você consegue arrastar ele. Mas se eu conseguir conversar com o seu marido um momento e virar uma chave na vida dele aqui, que mude o seu relacionamento, já valeu. Sabe? É só isso. A Tâmara só vive para isso. Sabe? E é através da minha transformação. Porque quando você vê a minha família, você sabe que é possível ser uma empresária. É possível ser uma empresária bem-sucedida e ter uma família. É possível ser uma empresária e não dever horrores. É possível ser uma empresária bem-sucedida, ter uma família e ter um marido com um casamento de 25 anos e viver bem com ele. É possível ser uma empresária, ter um marido, uma família maravilhosa, com filhos saudáveis e seguros e ter uma espiritualidade em dias. Entende? Viver num lugar, é possível ser empresária, ter um marido, uma família, tudo equilibrado, ter uma espiritualidade e viver com qualidade de vida, ter o seu tempo para você, para cuidar de você e viver num lugar que você ama. E extrair do lugar que você ama as melhores possibilidades. Sabe, o que de melhor você tem, você tirar de onde você está.
Sabe? Você desenvolver o seu trabalho no melhor lugar que você tem, que é a sua casa. Tem um... Eu falo só nas frases que eu gosto, né? Nenhum sucesso da rua justifica o fracasso no seu lar, né? Então, assim, pare de ser muito boa na rua e comece a ser boa dentro de casa. Dentro de né? casa. Eu vejo muita gente falar assim, se meu pai fosse desse jeito, na rua, com as pessoas e tudo, chega em casa é um carrasco, né? Eu vejo muito isso muito no passado, mas hoje ainda acontece. Isso, mas a gente fala muito isso. Mas o que você tem feito para mudar esse cenário? Sim. Né? Porque se eu não mudar em mim, não vou transformar o outro, eu não vou transformar o lugar que eu estou. Porque se eu acordar hoje de manhã e ligar a televisão e passar o dia inteiro com a televisão ligada, assistindo o jornal e assistindo o que tem na televisão para mim, a energia vai lá no chão. Eu não consigo ir num evento à noite. Eu posso fazer um teste, que eu não vou conseguir. Entendeu? Agora, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho meus exercícios rotineiros. Eu sei que eu tenho a minha espiritualidade que eu tenho que manter em dia. Eu sei tudo que eu tenho que comunicar durante o dia. Eu sei tudo que eu tenho que pensar e sentir durante o dia. Então, se chega alguém da rua e me traz alguma coisa, uma energia negativa, eu sei como bloquear, eu sei da espacialidade, eu sei da temporalidade, eu sei que eu tenho que bloquear isso em mim, então bate como se fosse num vidro. Bateu no vidro e voltou. Não entra. E principalmente disso tudo, ter inteligência de entender que isso vai te fazer mal. Porque tem gente que, por exemplo, tá num relacionamento abusivo. Não, ele só apertou meu braço, é porque foi sem querer. Aí chega um momento que fica tóxico, que não consegue nem enxergar. E ter a inteligência daqui. Primeiro, conseguir identificar que esse sentimento que a pessoa tá te trazendo vai te fazer mal. E outra, digamos, esse blindex aqui pra separar. Não, né? E o do relacionamento abusivo, o mais importante, o que é? Identificar qual é o sentimento, qual é a necessidade de você estar passando por esse relacionamento Por que você tem que ser abusivo. alimentada por isso? Você está sendo alimentada de quê? O que ele tá te trazendo? Porque no fundo, ele só tá alimentando o seu vício. A viciada é você. Você gosta do dedo podre? Conte aí. Porque o povo fala assim, eu tenho dedo podre pra homem. E de onde é que vem esse dedo podre? Pois é. As pessoas têm dedo podre? Não. Não existe isso, gente. Isso é historinha. Então, a gente fala que é historinha, né? Então, você traz isso. De onde você escutou que tem dedo podre? Onde você escutou que existe dedo podre? Agora, se você escutou, você pensa, você vê e você sente isso todos os dias da sua vida, ou todas as oportunidades que você tem, e você as mantém junto de você, é dedo podre na certa. É dedo podre na certa. Agora, se eu não alimento, se eu bloqueio, não entra. Não entra. Essa questão não tem nada de podre. Essa questão dos vícios e o que se repete. O que é que você recebeu na sua infância que a gente tá falando desses vícios, né? Por que você precisa alimentar esses vícios? É porque eu apanho, porque eu vi a minha mãe apanhando. E acaba que o povo fala assim, maldição hereditária, e vai vir um monte de coisa. Fala assim, um pouquinho de cada coisa misturada. Mas a gente repete. Então, assim, se meu pai, ele me amava desse jeito, eu tenho que achar um homem que me ame desse jeito. E esse é o amor mais puro que eu já tive na minha vida. E pra ela tá tudo bem, né? Eu falo muito dessa questão de vício. E a gente tem ferramenta pra isso, né? Que identifica, eu sou apaixonada pelo método por isso. Mas, assim, você carrega os vícios e tudo, você tem você tem a chance de tratar o emocional. Né? Você tem chance. Por quê? Porque você trouxe dessa família, tem esse problema, tem esse vício e tudo. Você tem ele. Mas você é um indivíduo livre para construir a sua história. Você não está amarrado a nada nem ninguém. Nada. Nada te amarra. Entende? Tem a questão das maldições também, até a 5ª geração e tudo. Tem. Mas Deus é misericordioso e ele fala, né, que nós somos imagens e semelhanças dele. E que nós temos que superabundar, né? Então, nós viemos para a abundância. Então, de jeito nenhum, se eu treinar até me tornar, Deus vai bloquear uma bênção, uma graça que está para vir para mim ou para minha família.
Nunca ele faria isso. Ele quer que você vira a chave, né? O que ele mais quer é que você vire. E ele tá esperando que alguém faça superabunde, porque você vai ajudar outras pessoas. Entende? Com a sua mudança, você vai ajudar outras pessoas. Pensa só no quão egoísta eu sou. No quão egoísta eu sou de não receber e não exercer a minha missão. Em quantas pessoas eu tô deixando de chegar. Em quantas pessoas eu tô deixando de levar essa mensagem, que pessoas que só eu acesso. Pela sua história, pela conexão, pela energia. Entendeu? Então, assim, eu não estou amarrada a ninguém, nem a nada. Então, o que eu preciso ter é querer. Então, segundo passo, pedir ajuda. Pede ajuda de um profissional. Não consegue sozinho. Sabe? É muito, muito desafiador. Tem que ser humilde pra isso, né? Tem gente que esse negócio do autossuficiente, no terapeuta e tudo. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de força. Você identificou uma fraqueza, mas eu quero melhorar. Isso. E tem gente que morre com esse negócio dentro dele. Isso. E aí, por quê? Porque o maior mal do ser humano é o orgulho. Porque isso você acha que é vitimização e é coitadinho, tadinho. Ai, eu não consigo. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não dou conta. Ai, não sei o quê. Ah, mas eu não tenho amizade, mas eu não tenho isso. Mas no fundo é orgulho. No fundo é orgulho. Por que você não pede ajuda? Será que você não consegue uma pessoa que possa te ajudar? Gente, isso daí eu vejo tanto em várias coisas, né? Por exemplo, você vê que a pessoa, digamos que na metáfora, ela tá ali no oceano pedindo ajuda. Pedindo ajuda não, ela tá se afogando. Tem a pessoa, você tá com o colete salva-vida, né? E pros dias de hoje, é um treinamento que vai mudar a vida dela, que vai, assim, dar... Porque eu já fiz vários treinamentos, realmente a gente... Não é só, um choque de realidade. Você teve o choque de realidade, mas você repete, mudou e eu consigo mudar hoje. Quem tá perto de mim sente essa energia. E a pessoa fala o quê? Né? Trazendo para os dias de hoje e mulher. Ah, mas a minha filha não tem com quem ficar. Ah, eu não tenho como ir. Eu falei, gente, organiza, pede ajuda. Não pode pedir ajuda. Tem treinamento hoje gratuito. É muito triste, assim. Nós pagamos aí um dinheirão pelos treinamentos. Nós fazemos um investimento cabuloso. Grande em treinamento. Eu não hesito em treinamento. Por quê? Porque a gente sabe que funciona. Mas o que acontece? Tem uma grande diferença. Tem uma pessoa que quer ser ajudada e tem uma pessoa que quer uma muleta, né? Tem a pessoa que quer resolver o problema, mas tem a pessoa que ela quer que você ajude a ser a moletinha dela, sabe? Então, assim, quem quer mesmo, dá seu jeito. E nessas dicas, porque eu vou pegando e falo as dores das pessoas que eu vou escutando e vamos dando pílulas de mudança. Esses dias também escutei uma mulher falando bem assim... Ah, eu sempre vou no treinamento, eu busco crescer, eu não tenho muito dinheiro para investir, mas eu vejo live, eu escuto um podcast, eu leio livro, e eu sei que ficar vendo muito coisa na televisão ruim, acaba nossa energia, diminui. Só que meu marido, ele fica vendo tudo isso, obrigatoriamente eu tô escutando, né? O que você dá dica? Por quê? Primeiro que a gente não consegue mudar ninguém. E muitas vezes esse é o nosso erro de querer mudar quem tá perto da gente. E isso gasta muito nessa nossa energia. Mas, digamos, geral, que como a gente fala pro público feminino, tá lá a mãe querendo mudar o filho que não tá estudando direito, o marido que não quer estudar, que não quer crescer, porque ela tá igual um avião, ela tá subindo, ela tá decolando. E quando ninguém tá decolando com ela, muitas vezes ela se sobrecarrega. Qual é a dica pra essa pessoa não ficar... Tipo, puxando essas pessoas, o que ela pode fazer para que essas pessoas também vejam que vale a pena estar nessa frequência, né? Emocionalmente, a gente fala que é como se fosse uma blindagem desse muro de vidro que eu te falo. Então, quando você trata em você o emocional, que ele tá bem equilibrado, você fica como se fosse blindada dentro desse vidro. Então, pode acontecer aí fora. O marido pode reclamar, o filho fazer isso e aquilo, mas não vai atingir esse vidro blindado, sabe? Mas você continua se envolvendo e tudo e tal. Só que o que acontece? Tem que ter cuidado com as conexões, né? Evitar conexões de pessoas que não vão te levar para a sua visão, né? Porque você tem que ter uma visão clara do que você quer.
Então, se tem pessoas que você já tentou, de uma forma ou de outra, elas não condizem, não tem congruência com o que você pensa, com o que você vive, então isso aí já tem que ser descartado. Agora, marido e filhos, pessoas, mães, que são quem a gente ama, não tem condição, então tem que ter essa blindagem, tem que ter a temporalidade, porque comecei, cheguei, estão escutando ali, estão conversando, estão falando coisas que não condizem com o que eu vivo, né? Com a minha visão e tudo. Ai, gente, desculpa, mas dá licença, eu tenho que ir ao banheiro. Quando eu voltar, a conversa já é outra, porque não rendeu. Não rendeu, sabe? Então dá um tempinho, um espaço. Então a gente usa a temporalidade e a espacialidade. A comunicação tem que ser, assim, eficaz, porque, ai, gente, que calor! Você já viu aquele povo que reclama do calor, do frio, de tudo? Ele chega na sua casa, parece que descarrega. Parece que é pra puxar assunto. É pra puxar assunto? Pois é. Ai, que calor. Nossa, graças a Deus que está quente, porque aí eu posso usar minhas roupas hoje mais de verão. Graças a Deus que tá quente, que minha tia Soraya faz um pão, que o pão enche e eu como pão. E eu posso usar desse sol maravilhoso que tá lá fora. Então a pessoa chega e fica sem graça. Entende? Então, essa comunicação é importantíssima, né? Porque com a comunicação é uma das chaves, assim, que vira qualquer coisa. E, assim, eu uso muito no método o profetizar, sabe? O profetizar. Então, hoje eu acordo cedo. O meu marido hoje é o marido mais extraordinário que eu conseguiria ter. Ele é o marido ideal para mim. E você que tá de casa, por mais que você não acredite, fala até que se torne, né? Faça até acontecer. Meu marido tem a barriga de tanquinho, vai profetizando, vai uma hora acontece. O meu marido, eu tenho tudo o que precisa para minha subsistência, sabe? Eu tenho tudo, o Senhor providencia tudo para mim. Eu tenho a vida mais incrível, a mais extraordinária que eu necessito. Eu tenho tudo que eu necessito. Então, eu tenho uma equipe maravilhosa para trabalhar comigo. Meus funcionários são funcionários, assim, dedicadíssimos. E, assim, todo dia, toda hora que você consegue, sabe? Funciona, vai fluir, gente. Vai fluir. E essa questão, né? Eu tenho o melhor marido, tudo, ele é o que mais tem energia. Você tá sendo a mulher que é a melhor mulher do mundo, é a que tem mais energia? Você está Porque sendo... tem gente que quer um padrão que ela não alcança. Isso, tem que fazer por onde, né? Porque, assim, não adianta também eu comunicar, eu profetizar, eu fazer a espacialidade, temporalidade, fazer tudo isso, ter todo um método envolvido e não fazer a minha parte, né? Eu brinco, ela não passou nem um protetor no rosto. Digamos assim, né? Não trocou nem o pijama. Né? Porque se tiver com pijama, mas um pijama maravilhoso, de seda, né? Aí vale, cheirosa, né? Pra ele, bem cheirosa, aí tudo bem. Mas aquele pijaminha que você passa o dia todo, né? Não dá. Então, assim, são coisas que não tem segredo. Não tem segredo, sabe? É só que precisa de constância. Precisa que a pessoa queira fazer, precisa de constância, sabe? É todo dia, atitude massiva. Paulo Vieira fala nisso no Poder da Ação. A gente precisa de atitudes massivas, aquelas atitudes que você acha, poxa, não vai resultar em nada, mas é todo dia o potinho aqui, todo dia o potinho aqui, todo dia o potinho aqui, todo dia a gente não levanta, não lava louça, não faz comida, aí todo dia. Quantas mulheres estão insatisfeitas dentro de casa hoje porque estão lá lavando louça, fazendo comida para a família, insatisfeitas? Começa a fazer diferente. Começa a arrumar a mesinha, começa a lavar a louça melhor. Bota uma musiquinha. Põe uma musiquinha, põe uma palestra legal, põe um vídeo legal que fale sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional, autoconhecimento, fala sobre isso. E vai começando a observar a atmosfera da casa, a energia que você está envolvido. Joga um aroma assim. Gente, sabe? Até a família entra. É outra coisa. Eu falo que eu não sou muito ligada à casa, porque tem gente que deixa de sair, porque é o dia de lavar roupa. Meu irmão, no dia que der, que eu vou fazer as coisas que tem pra fazer.
Não que minha casa seja uma bagunça, né? Mas assim, aí comecei a ressignificar isso daí mesmo. Isso. Caraca, que merda, tem louça. Toda hora tem louça. Essa louça não Toda acaba. hora. Aí eu falei, amor, glória a Deus que tem louça. Primeiro, É. que se tem louça suja porque teve comida. Porque teve a Maravilhoso. E aí eu ficava, ai, mas e eu sou muito assim, meio que eu tava entendendo que parece que eu tava perdendo tempo. É. Aí hoje não, eu coloco um podcast e tudo, o podcast não acabou, a louça acabou, eu falo, amor, manda mais, eu fico brincando. Porque virou. É. Aí eu boto um suco e tal, boto gelo numa taça, aí eu fico ali, eu vou vivendo o momento. Aí eu boto a música e falo, gente, eu viro em flow, assim. Minha mãe fala, você tá louca, porque eu ponho curto o exatamente momento. isso. Muito é gostoso. curtir o momento. É. Vira um E eu momento emocional. e tem uma do próprio Jota, um livro pra vocês lerem, que é o 100% presente. Eu falo que a merda é que a gente nunca tá presente em lugar nenhum. Tipo, estamos aqui falando, não, mas Isso. tem que acabar o podcast que eu tenho que atender paciente. Isso, E fica isso. numa loucura. Eu falo, não, se eu tô lavando a louça, eu não queria estar em outro lugar no mundo a não ser lavando a louça. Isso. E A melhor louça. A melhor louça. Aí eu, não tá boa. Eu lavo de novo e a melhor louça. E esses dias eu viajei e tem gente, tá com saudade do seu filho. Tô, não. É porque eu queria estar ótimo aqui. Isso. Mas quando eu tô lá, eu não quero estar aqui. Eu quero estar lá. desenvolvendo E o isso é máximo. maravilhoso. Ai, é libertador. Eu conheci muito isso. Nossa, eu não gostava de lavar louça, de fazer nada de casa. Perca assim. de tempo, que eu acho que eu era mais produtiva achava em outra também coisa. que era mais produtiva também, mas o que acontece? Nessa viradinha aí que eu consegui descobrir em casa que era o meu melhor lugar, e aí, inclusive, eu atendo lá, e aí eu consegui enxergar, foi exatamente isso. Eu desenvolvi uma pasta para lavar a louça da forma que eu queria. Eu faço o meu sabão hoje, do meu pano de chão e dos meus paninhos de pia. Eu que faço o meu sabão. Entende? Então, assim, um cunhado tava falando, gente, quem diria que a Tâmara cuidaria de casa? Aí minha mãe, Tâmara cuida de casa desde os 12 anos, que eu não tinha empregada e Tâmara cuidava. Então, hoje em dia, quando eu não tenho secretária, eu acordo 3, 4 da manhã. Eu faço as minhas orações, eu vou fazer os meus rotineiros, eu vou escrever um pouco, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando aí dá 5 horas que eu vou fazer o café, antes de fazer os exercícios físicos, eu já saio de casa com a loucinha lavada e tudo arrumado quando eu não tenho secretária. Se eu tiver evento, eu atendo à tarde. Se eu tiver evento à noite, quando eu saio de casa, sem secretária, eu deixo comidinha pronta, louça lavada, casa organizada. Entende? Então, e faço tudo isso com muita leveza e prazer. Por quê? Porque eu tô ali sendo a melhor mãe, a melhor mulher e a melhor esposa que eu poderia ser. Sabe? Então, foi ali que eu descobri mesmo. Porque é ali, quando eu precisei, quem esteve comigo os 25 dias de UTI foi o meu marido. Ele entrou comigo e saiu comigo. Sabe? Quem esteve comigo na minha recuperação foram os meus filhos e a minha mãe. Então, eu falo muito disso no livro, no Troca de Comando, que a minha diferença da minha recuperação foi o apoio da minha família. Sabe? Eu tive os melhores profissionais. Eu tive o meu impulso, minha determinação, a minha constância, tudo isso. Mas eu tive o apoio da minha família, né? A minha base. Entende? Então, assim, minha mãe fazia 3, 4, 5 vezes, se fosse necessário, a mesma comida para ver se eu comia. Né? O meu marido me levava não sei nem quantas vezes na pracinha para poder eu andar, para ver se eu voltava os movimentos, sem esperança de voltar. Né? Ninguém sabia se eu ia voltar, ninguém sabia o que ia acontecer em setembro de 2020. Não sabia nem se vacina viria. Então, assim, ninguém sabia se eu voltaria a ser a mulher que traria tudo para eles e providenciaria tudo para eles de volta. Entendeu? Então, assim, a família é crucial, o apoio da família. Então, é lá naquele ninho que a gente pode jogar todas as tristezas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios, mas é lá também que a gente se fortalece, sabe? Então, é lá hoje que eu falo pro meu marido, amor, eu cheguei à conclusão que o problema não é seu, sabe? Eu que não estou conseguindo entender isso, sabe? Eu que não estou conseguindo gerir essa emoção. Então, chega de jogar culpa para as pessoas. Sabe? Hoje em dia, eu exerço a autorresponsabilidade. A responsabilidade é inteiramente minha. E quando você exerce a autorresponsabilidade e começa a falar dos seus sentimentos, as coisas mudam. Porque as pessoas percebem que você é de carne e osso igual elas. Sabe? Que você também pode errar.
Sim. E que você está disposta a aprender e avançar. E aí a evolução é assim. Né? E me conta um pouquinho desse livro que você lançou. Como que foi a ideia de ter um livro? Sempre teve, sempre meu sonho é escrever um livro. Eu, não, meu Deus, eu nunca pensei em escrever um livro. Conte Minha um pouquinho. formação inicial é português e inglês, né? Licenciatura, e fiz pedagogia uns anos depois. Então, eu sempre tive, adolescente, eu tive um sonho de escrever. Eu participei de um processo de seletivo de redação e até venci em segundo lugar. Mas aí eu contei, sabe aquela maior alegria do mundo, e quando você chega e joga um balde de água fria? Foi isso que aconteceu. Minha mãe e meu marido não deram muita ideia. E aí eu estava saindo do nível médio e aí eu fiquei muito, assim, desapontada, né? E deixei isso de lado. Só que quando eu voltei das intubações e estava na recuperação, eu estava à base de medicamento para poder dormir. E aí eu comecei a fazer essas indagações. Quem sou eu? E tratar tudo isso, e reconhecer tudo isso. E aí eu comecei a buscar, pedir a Deus, me mostra então a missão, me mostra então o que eu tenho que fazer, né? Se não é para ficar assim, então me diz o que eu tenho que fazer, vai me mostrando o caminho. E aí foram aparecendo os flashes dessa época, porque eu não lembrava de muita coisa. A segunda intubação, a medicação da segunda intubação me deu uma amnésia. Então, eu não lembrava de muita coisa. E esses flashes foram aparecendo. E aí eu falei, caramba, é mesmo. E aí eu tentava discutir com meu marido o que tinha acontecido durante as intubações e tudo. E aí aquilo me confundia cada dia mais, porque eu falava para ele, aconteceu isso. E ele, realmente, mas não era para você saber. Não, mas como você sabe disso? Como você sabe daquilo? E aí você fica como se você tivesse apagado por alguns anos, porque a sensação não é de 25 dias, a sensação é de anos. Como simplesmente você não existiu, você volta, tem gente casada, separada, um monte de coisa. Gente morreu, ainda gente mais nasceu. Na pandemia, que na pandemia. Foi É. E aí aquele turbilhão de coisa. E aí você fica, gente, o que eu sou mesmo, né? Então, nessa confusão toda, e aí eu tomando essa medicação para dormir, eu apagava, e aí eu dormia assim 4 horas. E quando eu adormecia, eu tinha pesadelo. E aí eu falava, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a trabalhar isso. E aí eu comecei a descer e lavar a louça. Tirar a carne do congelador toda e deixar na pia. Sem saber que estava fazendo isso. Ligar fogo. Quando eu comecei a ligar fogo, menina, comer banana queimada. Então, assim, durante o dia, eu não comia. Eu fazia a minha dieta, porque eu já estava na época da dieta. Aí, quando era à noite, eu realizava os desejos que eu tinha durante o dia. Entende? Que eu não podia fazer. E aí, quando eu comecei assim, aí meu marido falou, agora tem que tirar a medicação. E como é que eu tirava se era o único sossego que eu tinha de 4 horas, 3 ou 4 horas de sono? Porque não dormia de... Para apagar aquela aflição daquelas histórias, entendeu? Ninguém para escutar todas as histórias de 25 dias, do que eu vivi durante 25 dias. Então, eu falei, então, eu já sei o que eu vou fazer, então. A partir de agora, eu vou diminuir a medicação e vou fazer esse trabalho e vou começar a escrever o que aconteceu. Então, ali eu comecei a escrever, sem pretensão de sair um livro, mas comecei a escrever. E ali eu chorava, desabafava, vivia de novo, revivia, ressentia todas uma terapia, as né? emoções que eu senti durante lá o momento. E ali foi um momento de cura completo, né? De libertação e tudo. Então, quando eu percebi, em uma semana, eu tinha escrito, né? O esboço já estava pronto, que eu olhei e falei, amor, agora lê, vê como que tá. Aí ele falou, eu falei, eu tô com um livro pronto aqui, praticamente. Aí ele falou, eu falei, agora você põe em ordem cronológica, porque eu não sabia que dia, que hora tinha acontecido, né? Eu vivi. Então, ele foi me dizendo como tinha acontecido e eu fui colocando na ordem, né? E daí eu fui desenvolvendo mais um pouco de ferramenta dentro e falei para ele, eu tô com um livro e detalhe, tem um método para as pessoas que entendem, que ela consegue absorver, ela entende que tem um método lá dentro para vencer desafio. Pausa rapidinho, porque eu falo assim, uma coisa muito interessante é que Deus falava por parábolas, né? E eu vejo que às vezes eu tô num treinamento, alguma coisa, eu falo,
caramba, que surreal. Manda E ninguém do lado tá vendo isso. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E assim, é muito legal. Igual você falou assim, insights. será que talvez todo mundo que lê o livro consegue entender que é o método? Não consegue. Então, assim, é só para quem entende mesmo. E aí, o que acontece? É um método para vencer desafio, qualquer desafio que você tenha na vida, né? Então, tá entregue um método. E aí, eu falei, você sabe de uma coisa? Comecei a ver como que era a reprodução, como que era o lançamento e tudo. Tava difícil fazer por editor e tudo. Eu falei, então eu vou fazer independente. E aí, meti a cara na época. Era o que tinha mais desenvolvido no empreendedorismo era a parte de hambúrguer, os fast food, tarará, tarará. Eu fui desenvolvendo a embalagem, e fui criando, nossa, fui vivendo aquilo ali, sabe? Então, aí eu criei a embalagem, criei a caixinha dele, falei, tem tudo a ver com hambúrguer, tudo a ver, eu sempre gostei muito e não podia comer, tem tudo a ver com o peso que eu queria ter e nunca tive, e durante a doença eu tive o peso, mas não estava saudável. Então, assim, até que ponto, né? A gente quer um peso, né? Então, eu desenvolvi a embalagem, aí fui desenvolvendo os códigozinhos que eu queria que as pessoas sentissem, que lessem. Falei, mas eu quero também atingir um público mais jovem, então vou lançar em e-book. Mas quero atingir o público que não gosta muito de ler, então eu vou fazer um áudio. Fiz um audiobook, aí fui... mas eu quero atingir um público também que não gosta muito de ler, bem jovenzinho que gosta de enigma, e fiz um enigma, desenvolvi um enigma. Então, desenvolvi tudo isso, fiz um combinho e comecei a trabalhar, né? E aí, comecei a divulgação e pus à venda e foi um sucesso. Então, agora eu tô aí com 600 exemplares vendidos para uma independente. Tá ótimo, tá maravilhoso. E assim, se uma pessoa tiver uma mudança de vida, uma transformação, virar uma chave, já valeu para mim, né? Então, assim, tá ótimo. Foi magnífico. O trabalho tá maravilhoso. E aí, depois disso, já veio mais 2 livros. Já tô no 3º e já tô no 2º e-book, que sai agora com a chave mestre das relações, lançamento em junho, se Deus quiser. E trabalhando assim o tempo inteiro, criando. Não para, né, mulher? A mente fica criando. E tem gente que ainda fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? A outra com a mente borbulhando que ainda não tem tempo pra botar tudo pra fora, né? Nossa, se tivesse, né? E hoje, quem tá em casa amou a sua energia, amou conhecer a sua história. E ela quer se conectar com você. Quais são os seus serviços além do livro? O que é que você pode proporcionar? Essa experiência de mudança, transformação, um pouquinho do seu serviço. Eu sou analista comportamental, então eu faço análise, tenho a devolutiva, né? Se quiser conhecer um pouco melhor sobre análise comportamental. Tem a análise e tem a devolutiva. Eu tenho cursos, né? Então, Tâmara, eu tenho vergonha, eu quero me tornar uma palestrante. Eu ensino, né? Tâmara, eu quero entender um pouco mais sobre negócios, eu me ensino, né? Mas assim, o meu foco é em relacionamento. Tâmara, eu quero mexer com as minhas emoções, eu quero uma mentoria de emoções. Eu tenho um método meu próprio, eu atendo no meu paraíso particular, eu chamo de paraíso particular. Ai, que legal. Porque é lá numa área que eu tenho, numa área de lazer, lá na minha casa mesmo. Em qual cidade? Eu atendo na Ponte Alta, na indo pro Gama. Eu não sabia que era da Ponte Alta, não. Eu sou do Gama. Maravilhoso. No Residencial das Palmeiras. Ai, que legal. Olha, quer tomar um xalá nesse nossa, paraíso, viu? Vamos lá. E aí, você se sente assim no céu. Ai, que delícia. É maravilhoso o local. Então, assim, eu atendo lá. E aí, eu faço os encontros lá, as mentorias lá. A gente leva casais ou pessoas solteiras. Tâmara, eu quero aprender a me relacionar com meus funcionários. Tâmara, eu quero, por exemplo, Tâmara, eu tô com um problema com os meus funcionários, eles não estão me escutando e tal. Eu quero que você aborde esse tema. Então, a Tâmara serve para isso. Ela vai lá e treina esses funcionários para entender aquilo ali, sabe? E aí, Tâmara, eu quero levar a inteligência emocional para minha empresa. Tâmara, eu quero fazer um processo de inteligência emocional. Tâmara tá lá, faz as sessões com você lá no Paraíso Particular. Adorei essa daí, Paraíso Particular. Tira esses impedimentos. Então, assim, a Tâmara serve para te fazer atingir o ponto-alvo, para te fazer
alavancar, para te fazer performar onde você quer. Então, a gente pega o seu estado atual. Ah, Tâmara, eu estou assim, assado, mas eu quero chegar lá. Então, vamos lá, vamos definir um plano de ação. E a Tâmara pega na sua mão e te leva até lá. Só depende de você. É. E todo mundo precisa de mentores, né? Porque, primeiro, que ele já percorreu o caminho que você tá se lascando para poder percorrer, Economiza. tá caindo, levanta e descobrindo que o caminho, depois, quando você chega, não é esse. Aí você volta para ir para outra rota. Abrevia. E outra, essa questão que hoje em dia falta muito foco e constância. Isso. Então, dela te pegar, você é um trem, tá fora do trilho, bota no trilho e vai empurrando, continua, abrevia, né? Porque a gente vê por aí muito motivador, né? né? Então, assim, E motivar acaba. é bom, motivação é bom e tudo, mas acaba. É. Então, o que que tem que ter? Tem que ter método e ferramenta. Né? Então, a gente tem método e ferramenta. Ah, Tâmara, eu não sei o que está acontecendo comigo nos negócios. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer no empreendimento. Eu tenho já meu plano de ação, eu tenho tudo, mas eu não consigo. É emocional, gente. Então, vamos para o lado emocional. Entendeu? Então, eu sirvo para isso. É pegar na sua mão e vamos lá entender o que está acontecendo. Não precisa me contar a vida íntima, não precisa disso. Porque aí, às vezes, as pessoas... Tem alguns que me poupa de certos detalhes. Alguns me conhecem e falam, Tâmara, não, Tâmara, mas você é muito ativa, você é muito assim, e aí eu fico com medo de te contar, e outra hora você... Falei, gente, pelo amor de Deus, eu nem posso ser assim. Sim. Eu nem posso ser assim. Eu não preciso saber. Se por acaso, uma hora ou outra, você soltar, tudo bem, mas isso é tudo sigiloso. Mas isso faz parte da minha ética profissional. Nem preciso saber disso. Eu só vou te dar uma ferramenta, na ferramenta aparece. Né? Então, eu aplico a ferramenta e te ajudo a enxergar onde está o impedimento. E aí, a gente vai em cima desse impedimento e acaba com ele. Muitas vezes é uma crença que tem que ser ressignificada, reprogramada. E aí a gente põe uma ferramenta, acha qual é a crença e reprograma a crença. Ai, Tâmara, e é possível reprogramar uma crença? Eu fui criada achando que dinheiro é difícil, tem que se trabalhar muito, dinheiro é uma coisa que... Não dá em árvore. Ai, não dá em árvore, rico não vai para o céu, que isso, que aquilo. Pois é, então isso é uma crença... debilitante. Gente, o que acontece? Limitadora. Acaba com qualquer um. Aí eu posso ir lá em cima dessa crença, onde foi que foi desenvolvida essa crença, lá onde ela foi gerada. Vamos lá, na ferramenta a gente acha onde ela foi comunicada ou pensada ou sentida, porque pode ser por isso que eu te falo que no ventre também ela também fixa. E aí, o que acontece? Eu vou lá nessa crença e a gente descobre. Depois de descoberta, a gente reprograma a crença. Agora, me diga só, por que você vai ficar sofrendo sabendo que tem uma solução para o seu caso, pelo amor de Deus? E a pessoa sabe até qual é a crença, mas parece que vira crença de estimação, né? Porque se eu perder essa crença... embaixo do braço. Se eu perder essa crença, eu vou botar a culpa em quê? Aí me diz, é orgulho ou não é? É arrogância ou não é? Entendeu? Porque é simples. É simples, a gente vai lá e reprograma. Reconhece, identifica. Primeiro passo é identificar se eu já sei onde foi. O que é que eu carrego? Eu vou lá e reprogramo. Ah, Tâmara, mas a reprogramação tá difícil, ainda tá difícil. Então é porque tem mais coisa. Vamos treinar mais coisa aí. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Então, vamos descobrir, vamos cuidar dessa comunicação, vamos fazer os passinhos do método até a gente ir se fortalecendo, se blindando. Mas funciona. Só não vai funcionar na mesma intensidade. Porque a intensidade, quem manda é a pessoa, é o cliente. Se ele quiser uma intensidade... Hard. Vamos lá, eu tô lá para isso, Sim. Né? Mas se não, se quiser que vá devagar ou ir até um certo ponto só, a gente respeita. Sim. Né? E quem tá Mas assistindo... a gente existe para isso. E quem tá assistindo e quer esse livro, como é que é o nome do livro, né? Gente, Deu meu quinto filho se chama Troca de Comando. É, assim, a coisa mais linda. E como então, assim, se a pessoa quer comprar, como é que tem esse acesso? É só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp.
né? E aí adquirir o combozinho, ou ele só. Ele não vem assim com arame, isso aqui é por causa, nos treinamentos eu utilizo ele assim, para não ficar se abrindo e estragando a capa. Mas ele vem normalzinho. E ele é assim, fantástico, ele vem num combinho assim, ó. Mas ele é só amor, esse aqui inclusive é seu já. Ai, meu Deus, e que ele lindo. é só Mas, amor. gente, olha ele que tem a comanda, muito, olha que muito, tudo. Vem comanda. Muito bem vem pensado, embalagem olha. de hambúrguer, vem Agora tem que ter tempo. Eu aconselho ter tempo para poder Degustar, ler, entender e degustar com todo o amor do mundo, Sim. né? Porque aí tudo tem significado. Isso aí tudo tem significado e assim vai muita energia da tâmara aí. Isso aí é meu quinto filho e é meu amor. Os outros são também, mas esse é minha paixão e ficou na história, né? Então, assim, eu falo muito lá em casa, falo, vocês já imaginaram, daqui a 20 anos nós estaremos falando sobre Covid. E a primeira literatura que terá sobre isso será a minha. Então, assim, daqui a 20 anos nós estaremos lendo aí, contando a história passo a passo de uma internação, do que se vive dentro de um UTI, do que foi vivido com a Covid, né? De uma pessoa que viveu de perto a família, tudo que a família passou, e da recuperação, que é o mais importante, com troca de comando. Maravilhoso. Né? Porque, acima de tudo... E detalhe, se chama troca de comando porque, acima de tudo, a gente tem que dar o comando para a pessoa que realmente merece, né? É o Senhor das nossas vidas, então, assim, tudo meu está embaixo das ordens dele e, assim, eu só faço o que ele quer, né? Então, é ele que direciona todo o meu trabalho, toda a minha vida hoje, toda a minha missão. Maravilhosa. E quem quer seguir você nas redes sociais, no Instagram, qual o seu Instagram? O meu Instagram é Sou Tâmara Salles. Tá lá, Sou Tâmara Salles, seja bem-vindo e curta essa energia. Ai, gente, essa questão de que você geralmente frequenta ambientes com a sua frequência. Antigamente falava, diga com quem andas que eu direi com quem tu és. Então agora hoje, veja a sua frequência, né, e se conecte com ela. E eu amei a sua frequência, viu? Ai, gente. Tem gente querendo vender, virar milionário. Eu falei, tu não tem frequência nem pra ganhar centavos, tu quer ganhar milhões, desce daí. Vamos cair na realidade. Sim, eu só quero que as pessoas acreditem que com o simples nós podemos ser felizes, né? Que as pessoas se descubram e que o verdadeiro valor da gente tá no que a gente é mesmo, né? Então, assim, que as pessoas percebam, sabe? Que dê valor nisso, sabe? O que seu marido... Não precisa passar pelo ETI, por não precisa, entubar, né? que não chegue a passar por um ponto desse, sabe? Então, agora mesmo eu fiz a cirurgia de vesícula, engordei alguns quilos e tô cheinha, e eu me olhando e falei, caramba, tô cheia de evento e tudo, mas, cara, é o que eu sou. Entendeu? Eu tô inchada, mas daqui a pouco eu tô bem de novo. E se não tiver, tá tudo bem de novo. O importante é eu estar saudável, porque o que faz uma pedra na vesícula? Se a pedra na vesícula não viesse, que tinha 20 anos que eu me enrolava para tirar ela, se ela não viesse, ela não teria me parado e me feito pensar num bocadinho de coisa que eu tinha que pensar. Sabe? Não, mas assim, tu não pode mais parar só quando ficar doente, né? Entendeu? Então, assim, se ela não vem, como que eu paro? Parar pra entende? pensar, Porque recalcular a tem rota. evento, tem muita coisa para fazer, tem coach para atender, tem muita gente e que precisa da gente e a gente às vezes se perde nisso. Ah, mas tem muita coisa para fazer e para atender e aí você esquece de você mesmo. Mas ó, eu tô precisando desse tempo, eu preciso pensar em mim primeiro, preciso resolver essas questões para poder transbordar de novo. Então, vamos lá, vamos com calma. Encher a caneca aí para depois derramar. Então, quando eu me vi ali naquela cama de hospital, eu falei, cara, é um mês, vai ser um mês, né, doutor? É um mês, então é um mês sem treinar, é um mês dentro de casa, é lógico que estudando, mas é um mês. A cabeça não para, né? Nem na UTI a cabeça parou pra parar. Então eu não fui para evento, eu não, né, eu fiquei mais assim, e assim, é uma decisão minha agora também não estar em todos os lugares. Isso daí né? Porque senão você nunca está indo na sua casa, que é o lugar que você mais ama. Sim, isso aí mesmo. Né? E tem o finalzinho que a gente sempre pede para os entrevistados deixar aquela frase de impacto. Ou então aquela frase rema, que eu tô desanimada e tudo. Não. É a frase fortalecedora, é a frase que, uau, me levanta meu ânimo. Pode falar lá na câmera para os nossos ouvintes e
Eu falo assim, vocês são de chicocote, vai, olha lá na câmera e libere, deixa Deus te usar. Tâmara existe para isso e eu pergunto para você hoje o que você tem feito, né? Quais as chaves que você tem usado para atingir o seu alvo? Qual é o seu alvo mesmo? Você sabe mesmo o que é o seu alvo? O que é que você pretende? Você sabe o que você quer da sua vida? O que é que tem liderado as suas atitudes? Tem sido a sua emoção ou a sua razão? Porque a sua razão pode saber o que tem que fazer. E as suas emoções, né? Então, assim, se você precisar, eu estou aqui para segurar na tua mão e resolver essa parte emocional, tá? Tâmara tá aqui para ajudar e, assim, transbordar para vocês. Um cheiro. Fica com Deus. Ah, isso aí. É aquele corte que a gente vai botar no Instagram. Então, obrigada pela sua presença. Nada, obrigada mulher, que você ter vindo obrigada aqui. você. Amei. Desde que eu conheci sua história, eu falei, meu Deus, uau. E é muito bom quando as pessoas sofrem coisas boas ou ruins, mas que sejam impactantes para a mudança, né? Não, porque senão não adiantou. Senão não adiantou. E que sejamos inteligentes para que nada disso venha acontecer com a gente. Isso. E é muito sobre aprender com a história dos outros, né? Isso, não precisa, porque a gente Deus, não precisa acontecer comigo, já aprendi, já entendi que eu preciso parar às vezes para poder também ter o descanso, para conversar com ele, ou então recalcular aqui as ideias na cabeça. Isso. E a gente vai aprendendo. Porque essas coisas servem para abreviar, né? Porque desafio todo mundo passa. Sim. A gente tem desafio diário. A diferença é como você encara esse desafio, né? Eu quebrei o copo. Ah, mas eu quebrei o copo, graças a Deus, isso foi um livramento, porque eu poderia ter cortado a minha mão com esse copo, né? Então, assim, não, ai, que droga, eu quebrei o copo, mais um copo que eu quebrei esse mês. Eu nasci, sou destrambelhada, aí começa, eu falei, meu Deus, entendeu? bem menos, então, pra que isso assim, tudo? Né? Tá nisso, sabe? Então, é o que eu falo pra minha mãe, falo dentro de casa mesmo pros meninos, então, é a forma como você enxerga, né? Ontem o Rafa, o meu de 8 anos, estava falando para a irmã dele, não sei o que dessa visão assim de enxergar. Ela falou sobre alguma coisa de estudar, que tinha que estudar alguma coisa, e ele, nossa, que bom, você tem a oportunidade de aprender uma coisa diferente. Onde é que ele tá escutando isso? Rafa! Aí ele, uai, não é assim não? Eu tô errado? Você vai ter a oportunidade de aprender uma coisa diferente. Sim. Entendeu? Aí ela, caramba, pior que é, né? Então, assim, isso vira estilo de vida, né? E é muito bom você saber que você tá vendo eles crescerem diferentes, mais seguros, sabe? Você vê a transformação neles. Então, quando eu vejo o comportamento deles, quando eu vejo o meu filho do meio, por exemplo, com um microfone fazendo uma apresentação, eu falo, valeu a pena, 14 anos. Então, eu falo, valeu a pena. Porque no caminho que ele estava introspectivo, ele não faria isso nunca. Entende? Então, quando eu vejo assim, eu falo, funcionou. Sabe? Quando eu vejo um Rafa lidando com os colegas, com inúmeros desafios, e ele falando, nós temos que ser colegas e ajudar os colegas, todos iguais, porque nós somos um time. Sabe? Mamãe, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo as minhas emoções. Então, eu percebo assim, eu tô no caminho certo. Que legal. Entende? Já funcionou. Se eu for agora, já valeu. Sabe? Porque agora eu vou ser a Tâmara que cuidava das emoções. Sabe? Eu não vou ser mais a Tâmara, mãe dos meninos, a esposa do Adenilton. Agora sabe? Você tem a Tâmara empresária, sua. Mas agora eu vou ser a Tâmara, aquela mulher maravilhosa que cuidava das emoções, sabe? Então, é isso. Tudo agora faz sentido, né? Tudo de bom para você também. Obrigada por você ter vindo. E mais importante ainda de você entender que é descobrir o seu legado, o seu chamado, e dizer sim para isso tudo, porque tem gente que descobre e fica dentro de uma ostra ali quietinha, escondidinha, né? Com medo de rejeição, do que as pessoas vão falar.
né? Tem aquela música, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ou na zona de conforto que a gente fala que é a vaquinha, né? Porque aí a vaquinha tá me dando um leite e eu tô fazendo um queijo. Então eu não quero jogar a vaquinha fora. E nem quero vender o queijo. E nem quero fazer mais queijo. Eu ainda não entendi que eu posso, seguindo aqui, eu posso ter muito mais. Eu posso ter uma fazenda, eu posso ter uma criação de gado e eu posso ter muito mais queijo. Sabe? Muitos queijos podem ser produzidos. Sabe? Muitas outras terras podem ser geradas através disso. Mas eu não entendo e aí eu fico com a minha vaquinha, cuidando dela e fazendo o meu queijo e tomando o meu leite da minha família. Porque tá sustentando, tá Porque tudo tá bem. tudo bem. É. Eu não preciso. Então, obrigada. E finalizando aqui, se inscreva no canal. Esteja com a gente também no nosso Instagram, que é o Pod Mais Mulher. E outra coisa para finalizar, qual é a sua vaquinha? Pensa. Será que ela tá te dando sustento ou ela tá te bloqueando para muitas coisas? Tá, Entenda que muitas vezes ela precisa morrer ou você vai ficar ali mamando na teta dela até quando, né? Então entenda qual é a sua vaquinha, coloque essa vaquinha para correr ou então prospere através dela, mas tome uma atitude de mudança. Beijo e até a próxima.